Hoje esse símbolo remete muito fortemente ao judaísmo e mais especificamente a Israel, mas nem sempre foi assim. E curiosamente, se você procurar na Bíblia, na Torá ou no Talmud ou outros textos rabínicos antigos, você não vai encontrar nenhuma menção a essa figura e nem a ideia de estrela de Davi, nem nada parecido. Então, assim, de onde que vem esse símbolo e como que ele chegou até a bandeira de Israel? Vamos começar pelo básico. No centro da bandeira de Israel, a gente tem essa forma geométrica que é um hexagrama, né, uma estrela de 6 pontas. Mas nem todo hexagrama é uma estrela de Davi e nem toda estrela de Davi é um hexagrama. E tem mais, se você perguntar para um israelense que símbolo que é esse, ele provavelmente não vai dizer que é uma estrela de Davi. Ele vai dizer, muito provavelmente, que é um escudo de Davi, um Magen David, né, em hebraico. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer nessa nossa investigação histórica sobre esse símbolo é separar hexagrama, que é só uma forma geométrica, de escudo de Davi, que é um conceito específico que tem uma história. Porque se a gente não fizer essa distinção, a gente encontra vários hexagramas em documentos e monumentos antigos mesmo que não tem nada a ver com Davi, inclusive no contexto do judaísmo antigo. Na sinagoga de Cafarnaum, por exemplo, que é uma construção do 3º século depois de Cristo, a gente até encontra um hexagrama. Mas dizer que essa forma é um escudo de Davi ou uma estrela de Davi seria a mesma coisa de encontrar um círculo vermelho em um lugar qualquer e falar que é a bandeira do Japão ou que remete à bandeira do Japão. Na verdade, na sinagoga de Cafarnaum, o hexagrama ainda não tinha essa conotação, né? E ele aparece junto com o pentagrama também, aparece ao lado de flores, aparece ao lado dessas formas também que vocês estão vendo na tela, que a gente tenderia hoje a chamar de suásticas. Então, assim, olhar para essa evidência arqueológica da sinagoga de Cafarnaum e falar assim, a estrela de Davi já está ali, né, como um símbolo judaico, seria um erro histórico, né, uma projeção de um símbolo bem posterior sobre uma forma geométrica que ainda não tinha esse significado. Da mesma forma que esse padrão aí também não tinha nada a ver na época com a Alemanha ou com o Holocausto. E, na verdade, demoraria tanto para o hexagrama passar a ser visto como um símbolo especificamente judaico que a gente encontra na Idade Média, por exemplo, até na Antiguidade, igrejas cristãs que têm esse mesmo símbolo, como essa igreja em Valência, né, na Espanha, ou essa em Florença, na Itália, ou essa em Hannover, na Alemanha. Em todas elas você vai encontrar uma estrela de 6 pontas num contexto cristão, sem falar em mesquitas muçulmanas como essa na Tunísia, ou até na bandeira do Marrocos também, que tem um hexagrama, ou já teve pelo menos um hexagrama, hoje é um pentagrama, mas que remete a outra coisa. No mundo islâmico, por séculos, né, por mais de um milênio, ninguém associava essa forma a Davi, mas não passava muito longe também, porque eles associavam, na verdade, essa forma a um filho de Davi, que é Salomão. E é aqui que a gente começa a entrar especificamente na associação da estrela de 6 pontas com a história do judaísmo. O que acontece é o seguinte: desde a antiguidade, muitos povos desenvolveram fórmulas e símbolos que eles consideravam como sendo sagrados e acreditavam que esses símbolos eram poderosos para atrair coisas boas ou para afastar coisas ruins. E muitas vezes esses símbolos eram formas geométricas simples, né, às vezes acompanhadas de textos mágicos ou palavras mágicas. E uma forma, né, um formato, um desenho que foi muito utilizado nesse contexto foi a forma da estrela, às vezes com 5 pontas, às vezes com 6 pontas, ou às vezes com outra quantidade de pontas. Então guarde essa informação sobre o uso mágico dessa forma, porque a gente vai voltar nisso já já. Só que antes a gente precisa falar também sobre algumas lendas que circulavam desde a antiguidade no ambiente judaico sobre o poder de uma figura específica que é Salomão, né, o rei de Israel, filho de Davi, que teria um domínio total ali sobre os demônios. Uma história que a gente tem que traz esse tema muito antiga, né, do 1º século depois de Cristo, é uma história contada por Flávio Josefo, que é um historiador judeu, e nessa história um judeu usa um anel com uma raiz que tinha sido indicada por Salomão para a realização de exorcismos, e ele consegue extrair um demônio de outro homem que estava possuído, retirando esse demônio pelo nariz do outro camarada, né? Isso usando esse anel com a raiz indicada por Salomão para esse propósito. E na história, ainda para provar que o demônio tinha realmente sido retirado do cara, ele dá ordem ao demônio para ele derrubar um vaso que estava à distância, um vaso de água, e aí o vaso cai e eles veem que o exorcismo realmente aconteceu. E tudo isso teria acontecido, segundo Flávio Josefo, diante do imperador Vespasiano. Outra história antiga também sobre os poderes de Salomão, ou de algo associado a Salomão para dominar os demônios, aparece no Talmud, né, que é uma coleção de textos rabínicos fundamentais para o judaísmo, e nessa história diz que um homem teria recebido um anel de Salomão e usado esse anel para capturar um demônio chamado Ashmedai, ou Asmodeus, e forçado esse demônio a ajudar na construção do Templo de Jerusalém. Até no livro das Mil e Uma Noites, que é composto de histórias desenvolvidas principalmente no ambiente islâmico, a gente encontra esse tema do Anel de Salomão, que dá poder, tanto usado por Salomão quanto usado depois por outras pessoas,
para controlar os gênios, né, que grosso modo, fazendo uma equivalência assim, nessas histórias, se aproximam da ideia dos demônios. E é justamente pelo poder de Salomão, inclusive, que essas figuras, né, os gênios, vão parar em objetos como as lâmpadas, que Aladim, por exemplo, tem acesso a uma por causa do derviche lá da História das Mil e Uma Noites, que eu já até contei aqui no canal. E aqui a gente percebe uma coisa muito importante, que é justamente essa penetração dessa tradição mágica salomônica no mundo islâmico também. Ela parece surgir no mundo judaico e se desenvolve grandemente no mundo islâmico, num contexto de produção de amuletos e talismãs, né? Eram objetos muito produzidos, ele tinha vários livros tratados de como produzir esses objetos mágicos, e nesse contexto o símbolo da estrela, a forma geométrica da estrela, é associada ao Hatim Sulaiman, né, o selo de Salomão, ou seja, o anel de Salomão. Né? Nesse contexto, selo e anel dá na mesma, porque na verdade o objeto que a gente deve ter em mente aqui é um sinete, que é um anel que se usava para selar coisas. São esses anéis com figuras em baixo relevo, né, que usavam para selar cartas com cera derretida ou algum outro tipo de coisa assim. Certamente vocês já viram isso em filmes e, sei lá, pinturas, jogos, coisas do tipo. E, simbolicamente, claro, a ideia de selo tem um sentido de autoridade, porque quem carrega esse sinete é uma autoridade, e também tem o sentido de proteção, daquilo que é selado, né, que é protegido, que é resguardado. Então, o selo de Salomão, às vezes representado como uma estrela de 5 pontas, às vezes como estrela de 6 pontas, era visto como esse sigilo, né? Essa forma mágica, esse desenho mágico que era considerado como poderoso para proteger as pessoas dos espíritos maus, ou então canalizar a força desses espíritos maus para efeitos benéficos para elas. Né? Então, esses demônios também poderiam ser utilizados para propósitos nobres, como por exemplo na história lá em que Salomão teria, ou um outro homem, usando o poder de Salomão, teria comandado demônios para a construção do Templo de Jerusalém. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com a bandeira de Israel, né? Então, tem tudo a ver. A trajetória histórica é exatamente essa mesmo. É isso que a gente tem que entender para entender por que tem um hexagrama na bandeira de Israel. E para a gente dar um passo a mais, né, para ver a identificação do hexagrama especificamente com os judeus, com o mundo judaico e com a ideia da estrela de Davi, a gente tem que entender que foi justamente por esse uso mágico que o hexagrama se difundiu entre os judeus também. Como escreveu um historiador judeu da Universidade Hebraica de Jerusalém, que é o Gershon Scholem, a verdadeira história da estrela de 6 pontas e sua ascensão à condição de símbolo em Israel está ligada ao que se chama de Cabala, ou Cabalá, prática, que nada mais é do que a magia judaica. E, em particular, está associada ao uso de amuletos e talismãs. No judaísmo medieval, era muito comum escrever nomes de anjos ou nomes secretos de Deus em alguns objetos para dar a esses objetos poder, sobretudo poder de proteção. E muitas vezes esses nomes eram escritos formando desenhos ou figuras geométricas, e entre essas figuras era muito feito o pentagrama e o hexagrama. A gente tem um registro de um rabino alemão do século XII, por exemplo, que diz o seguinte: é prática comum para a segurança adicional da casa inscrever selos e nomes angélicos ao final dos versos da mezuzá, e isso não é nem proibido nem ordenado, mas apenas para segurança adicional. A mezuzá, talvez já tenham visto esse objeto, né, é um estojo que tem uma passagem da Torá dentro dele, e muitos judeus até hoje colocam no batente da porta ou de algum cômodo. Então o que esse rabino aqui está dizendo é que muitas vezes as pessoas adicionavam nomes sagrados e selos, como o selo de Salomão, ao pergaminho da mezuzá, misturado ali com o texto propriamente da Torá. E isso servia meio que para amplificar o poder protetor da mezuzá, como ele diz lá, para segurança adicional. E a gente sabe que muitos outros rabinos também prescreviam essa prática e outros condenavam isso. O Maimônides, por exemplo, que é um dos mais famosos da história, né, um rabino medieval muito influente, escreveu especificamente contra essa prática de adicionar esses nomes e selos na mezuzá. Mas muitos outros, como eu disse, aprovavam, e muitos muçulmanos e cristãos também não viam nada de errado em usar esses símbolos mágicos protetivos. Nos livros de magia renascentistas, por exemplo, escritos por cristãos, o selo de Salomão aparece o tempo todo, e sem falar também nos tratados de alquimia, tanto no mundo islâmico quanto no mundo europeu cristão. Então é nesse contexto que esse símbolo se difunde, Mas como que ele se torna, como que o selo de Salomão, como era mais conhecido, se torna o escudo de Davi, e como que o hexagrama acaba se tornando um símbolo associado especificamente ao judaísmo, sendo que ele era usado também por cristãos e muçulmanos. Então, a questão do escudo de Davi é o seguinte, Não existe nenhuma passagem na Bíblia, nem no Talmud, que fale sobre um escudo
mágico do rei Davi, muito menos associado a qualquer estrela, né, seja de 6 ou de 5 pontas. Mas, no final da Idade Média, no século XIII, a gente já tem registro, a gente começa a ouvir falar de lendas sobre um escudo de Davi que teria poderes especiais. Um texto judaico, por exemplo, chamado Livro do Desejo, diz que Davi tinha um escudo de ouro onde estava gravado o grande nome, né, o nome de Deus, composto por 72 nomes sagrados. E aqui, simbolicamente, o escudo cumpre o mesmo propósito da ideia do selo. É uma imagem também de proteção que poderia ser usada para afastar influências malignas. Então, a partir daí do século XIII para frente, a gente encontra esses dois termos, selo de Salomão e escudo de Davi, aparecendo de forma alternada nos textos judaicos medievais. Então, assim, são ideias diferentes, mas com um propósito, né, e um uso muito parecido, relacionando a forma do pentagrama ou a forma do hexagrama à proteção mágica associada à história de um líder de Israel. E na mesma época, mais ou menos, a partir do século XIV, algumas comunidades judaicas, poucas ainda, começaram a usar o escudo de Davi como um símbolo próprio. E aí já começa a entrar esse aspecto identitário, né, do uso dessa forma da estrela. De novo, ainda pode ser pentagrama ou hexagrama, varia. Em 1354, por exemplo, a gente tem um registro de judeus na cidade de Praga, na atual República Tcheca, adotando o escudo de Davi como uma bandeira. E até hoje a gente tem uma bandeira em Praga, numa sinagoga, que faz memória disso. Não é a mesma bandeira, mas é meio que uma recriação, sei lá, uma terceira ou quarta reprodução dessa bandeira antiga. Em 1527 e em 1716 também tem referências a judeus de Praga usando o escudo de Davi como bandeira, e tem também um caso específico de um judeu, indivíduo, né, que recebeu o título de nobreza na região, isso em 1622, e usou 3 estrelas como brasão de armas dele e da sua família, né? Provavelmente em alusão a essa questão do escudo de Davi ou do selo de Salomão, mas cada uma dessas estrelas tinha 5 pontas. Então, não era ainda o hexagrama como a gente conhece. E, ao que parece, foi justamente a partir dessa comunidade de Praga que o escudo de Davi se espalhou para outras comunidades judaicas na Europa Central, principalmente Viena, Morávia e Boêmia, onde a gente tem mais registro do uso desse símbolo, e nessa região especificamente, não em outras, mas nessa região, o escudo de Davi foi adotado como um símbolo especificamente judaico, né, como uma marca identitária. Só que reforçando, né, até o século XIX, muitos judeus ainda não reconheciam o hexagrama nem nenhuma outra estrela como um símbolo próprio deles. Os símbolos mais convencionais, desde a antiguidade, relacionado aos judeus, eram a menorá, principalmente, que é o candelabro que remete à revolta dos macabeus, né, e, consequentemente, à festa de Hanukkah. A gente depois pode fazer um vídeo aqui no canal sobre esse evento histórico. Tem também o shofar, que é uma trombeta de chifre de carneiro usado principalmente nas festas de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E tem o leão de Judá também, que era muito utilizado como símbolo dos judeus, que remete à tribo de Davi, né, a tribo de Judá, e ao reino de Judá e ao povo judeu, de uma forma geral. O que consolidaria o hexagrama especificamente, a estrela de 6 pontas, como símbolo judaico internacional, seriam principalmente 3 eventos marcantes, um do final do século XIX e 2 da primeira metade do século XX. O primeiro deles, ali no finalzinho do século XIX, foi o surgimento do movimento sionista, mais especificamente o Congresso da Basileia de 1897. Esse foi o primeiro congresso presidido pelo Theodor Herzl, né, que é a principal liderança ali do sionismo, e tinha como objetivo criar um Estado judeu na Palestina. E um ano antes, o Herzl tinha escrito o seguinte, né, sobre a questão de um símbolo nacional. Nós não temos uma bandeira e precisamos de uma. Isso ele escreveu um ano antes desse congresso, né? E nesse primeiro momento ele sugeriu uma bandeira, né, que eram 7 estrelas douradas sobre um fundo branco. Só que essa proposta não pegou muito e pouco depois um empresário influente dentro ali do movimento sionista propôs algo mais parecido com a bandeira atual que a gente conhece, que a ideia era usar um talit de fundo, né, que é uma espécie de chale que era usada pelos judeus nas orações da sinagoga, com faixas azuis ou pretas sobre um fundo branco. Então o fundo da bandeira seria basicamente um talit, com, no centro disso, um escudo de Davi. Algumas versões foram feitas, né, de bandeiras usando essa ideia, e essa que está aparecendo aí na tela, com um leão de Judá dentro do escudo de Davi, acabou sendo usada no Congresso da Basileia desse ano, né, 1897. Só que até esse momento, essa bandeira não era exatamente a bandeira do Estado de Israel, porque não existia Estado de Israel, né? Ele só seria criado em 1948. E a bandeira adotada nessa ocasião seria uma forma simplificada dessa bandeira do finalzinho do século XIX, sem o leão dentro do escudo. Só que entre esses dois momentos, né, o Congresso da Basileia no final do século XIX
e a criação do Estado de Israel em 1948, né, na metade do século XIX, teve outro evento muito impactante para essa história toda que a gente está contando aqui, que foi a perseguição dos judeus pelos nazistas, né, que começaram a usar o hexagrama para marcar os judeus vexatoriamente. Era visto como um símbolo de vergonha, né, já que existia esse anti-judaísmo, né, esse antissemitismo muito forte, que eu nem preciso entrar em detalhes aqui, vocês conhecem bem a história. Então, assim, primeiro na Polônia, em 1939, foi utilizada essa marca, né, usaram o hexagrama para marcar os judeus, e depois, em quase todos os outros territórios ocupados pelos alemães na Europa, também incorporaram usaram, né, esse símbolo, muitas vezes uma estrela amarela, que também a cor remetia à vergonha, e escrito Juda, né, judeu, no meio do hexagrama. E o fato desse símbolo ter sido utilizado para marcar os judeus, né, em vez de outro símbolo, mostra que no século XX, não muito antes, mas no século XX, principalmente nessa parte central da Europa, o hexagrama já remetia particularmente ao judaísmo, né? Já era uma marca identitária do judaísmo. Inclusive já tinha sido utilizado em lápides no contexto funerário ali por soldados judeus que morreram na Primeira Guerra Mundial. Só que, como eu já disse, esse uso ainda não era tão difundido, não estava tão consolidado, e essa utilização no contexto traumático ali de perseguição e segregação nazista acabou, paradoxalmente, né, ironicamente, fortalecendo a carga identitária do escudo de Davi como um símbolo judeu, ou um símbolo judaico. Depois da queda do Terceiro Reich, né, muitos judeus, em vez de repudiarem esse desenho como se fosse uma marca de vergonha, que era o que os nazistas, era a forma como os nazistas utilizavam, em vez disso eles levantaram esse símbolo como um sinal de resistência. Algo que lembra, inclusive, nesse ponto especificamente, o uso da cruz pelos cristãos, né? Originalmente a cruz tinha sido um instrumento de tortura e execução utilizado pelos romanos contra Cristo, e depois a cruz acabou se tornando algo que os próprios cristãos levantavam como motivo de orgulho, né, enfim. Então esse é até um insight que eu peguei do texto que eu vou deixar na descrição do vídeo do Gershom Scholem, né, esse historiador judeu, que também escreve a esse respeito o seguinte, né, nem mesmo o sionismo fez tanto para conferir ao escudo de Davi a sacralidade de um verdadeiro símbolo, quanto aquele ditador insano que o transformou numa marca de vergonha para milhões do nosso povo, que os obrigou a usá-lo publicamente em suas roupas como distintivo de exclusão e eventual extermínio. Sob este sinal, eles caminharam pela estrada do horror e da degradação, da luta e do heroísmo. Se existe algo como um solo que faz crescer significado para os símbolos, é este. Então foi assim, basicamente, que esse símbolo, que originalmente não tinha nenhuma referência a ele na Torá ou no Talmud, e era utilizado por vários povos, né, para diversos fins, tanto decorativos quanto para efeitos mágicos, que estava muito presente nos talismãs do mundo islâmico, que foi usado em tratados alquímicos cristãos e, finalmente, né, nos livros práticos cabalísticos judaicos mais tardios, foi assim que esse símbolo virou um emblema do judaísmo, né, ao ponto do hexagrama, em qualquer contexto, ser chamado quase sempre de estrela de Davi. Né? Você vê uma estrela de 6 pontas e chama de estrela de Davi, mesmo que esteja num contexto não relacionado diretamente ao judaísmo. Da mesma forma que muitas vezes a gente vê esse símbolo aí que está na tela e chama isso muitas vezes de suástica, né? Mas na verdade esse símbolo é muito antigo, muito difundido em várias regiões do mundo, como eu já expliquei em outro vídeo aqui no canal. Mas é isso, as principais referências consultadas para o vídeo, como sempre, vão estar na descrição aí embaixo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!